Licença, mãe. Estamos iniciando nossas transmissões. Essa é a sua rádio Êxodos. Hey, hey. Vamos acordar. Sonho que sonhei, lindo amanhecer. Vamos acordar. Agora vem com a sua cara. Só mais você nessa guerra. A preguiça é inimiga da vitória. O fraco não tem espaço e o covarde morre sem tentar. Não vou te enganar, o bagulho tá doido. Ninguém confia em ninguém, nem em você. E os inimigos vêm de graça. É a selva de pedra, eles magos humildes demais. Você é do tamanho do seu sonho. Faz o certo, faz a sua. Vamos acordar. Cabeça erguida, olhar sincero. Tá com medo de quê? Nunca foi fácil. Junta os seus pedaços e desce pra arena. Mas lembre-se, aconteça o que aconteça, nada como um dia após o outro dia. O amor constrói, só o amor reviverá. O baile é expressão de identidade. A pergunta é: por que os negros dançam? Bom, outros povos dançam. Tem gente que dança, tem cultura dançante em todas as civilizações. A questão é: por que esses malditos negros dançam? Eles trabalham no leito e dançam. Eles foram excluídos das fábricas e dançam. Eles foram excluídos de um projeto de cidade e dançam. Eles foram excluídos de um projeto de sociedade e dançam. Porque esses malditos negros dançam. Mas eu não quero ser o primeiro, nem ser melhor do que ninguém. Eu só quero viver em paz e ser tratado de igual para igual. Essa forma de se reunir, de seres humanos se reunir, ela existe pelo menos com o nome baile lá da Renascença Francesa, que eu encontrei, né, durante o decorrer da pesquisa. Aí você poderia pensar que os negros fazem baile para pensar numa cultura francesa. O que eu tento falar sobre forma e conteúdo dos bailes é justamente isso, porque a forma baile ela é francesa, mas ao longo do tempo essa forma de se reunir ela vai ganhando conteúdos diferentes através dos tempos que aquele tipo de prática vai sendo feito, passando pelo século XIX, século XX e em diversos espaços-tempos também. A forma baile ela é utilizada pelos negros desde pelo menos o começo que eu vi com esses termos bailes, como os brancos também entendem baile, desde após a abolição. Eu achei um recorte de jornal. Bom, assim que desse mês em Pirassununga, os libertos deram um grande baile em regozijo pela decretação da Lei Áurea. Duraram as danças até 3 horas da madrugada, reinando sempre com muita alegria. Isso é de 1888, passado um tempo da abolição. O baile se faz na tensão no espaço urbano, com as formas de racismo que vão ocorrendo ao longo do tempo. Esse racismo científico, esse embranquecimento não se deu só nos corpos, ele se deu no espaço urbano, eliminando espaços de sociabilidade, eliminando espaços de memória, através de reformas urbanas, que limpava todo um passado não só colonial, como negro, de São Paulo. Os bailes negros se dão nesse momento feito por agremiações, associações diversas e várias que existiam em São Paulo e que tentavam se inserir na sociedade, tendo sua vida pública, tentando fazer sua vida pública, mesmo que nos limites étnicos dentro da cidade. O período pós-abolição, ele é muito pouco estudado no Brasil. O samba de São Paulo vem do interior de São Paulo, né? Tietê e tal. E você tinha algumas organizações, o Bexiga, principalmente, na verdade, a Barra Funda. Os bailes no começo do século, eles são isso, eles são uma forma de viver do negro na cidade,
em que era um lugar que se encontrava muitas pessoas de diversos pensamentos. Tanto os negros marxistas, tanto os negros que estavam pensando em voltar para a monarquia, porque para eles era melhor, os patrionovistas, e entre outros, assim. O baile era um lugar que congregava a vida pública, casados, solteiros, aqueles que queriam ganhar dinheiro com baile, aqueles que não, se encontravam no baile, desse início de século, querendo viver uma vida pública. O primeiro grande movimento é a Frente Negra Brasileira. Que vem desde antes. A Casa de Portugal era a sede da Frente Negra desde os anos de 30. Ela surge nos anos 30, né? Mas você tinha naquela época ex-escravos no Brasil ainda, né? Então a Frente Negra ela vem para fazer uma luta pela questão do negro, e ela é muito mal interpretada. E ela vem numa postura de integrar o negro na sociedade brasileira. E por conta disso, né, ela foi um movimento muito nacionalista. E ela pensava no interesse dos negros, né, mas como negro brasileiro. Ela não queria a África, ela não tinha uma referência externa, né? Mas eu hoje reputo de grande valia o papel que a Frente Negra desempenhou. Não adianta a gente hoje fazer críticas à Frente Negra e não avaliar o papel que ela teve. Ela foi muito importante. A própria Frente Negra tinha orquestra, né, Jori? Ela tinha orquestra, ela tinha um regional. Além de que tinha também negros pianistas, tinha recitais, tinha baile com música ao vivo. Só é possível pensar nessa música mecânica quando o equipamento deixa de ser um equipamento de luxo, porque as vitrolas são equipamentos de luxo, é parte dos móveis da casa, é um móvel, é um bagulho enorme, mas quando elas, de 50 para frente, com Juscelino, vem os portáteis. Tem Teatro Experimental do Negro que há uma diferença, né? Porque o Teatro Experimental do Negro ele vai trabalhar com o teatro para mobilizar a população em grandes congressos. A importância do TEM foi usar a arte para você captar, trazer, que eu acho que hoje está faltando. A Frente Negra, ela tinha um baile de negros, mas é muito interessante porque era um baile das pessoas internas da Frente Negra, né? Eles se sentiam uns negros mais de elite. Essa ideia de você ter o pertencimento do corpo quando dança, a capoeira dá isso, durante muito tempo a capoeira foi isso, né? O samba foi isso, o baile é isso. Você pega, por exemplo, os bailes das décadas de 10 e 20, eram bailes para você juntar pessoas. Você pega a história dos velhos, que eu trabalho com o Correia Leite também, né? Ele fala sobre isso, vão juntar pessoas para poder estar junto e tal. Aí tem uma mudança nos anos 50, por várias razões, mas há uma mudança, um ponto de inflexão grande em relação a isso. Os negros deixam de querer macaquear os espaços brancos, eles querem formar seus próprios espaços. E tem uma mudança no discurso, você vê o Abdias falar pela primeira vez o genocídio do negro, né? O Solano vai falar do negro como um instrumento de ação política de classe. E depois, nos anos 70, tem uma nova mudança com o movimento negro unificado, que aí é a incorporação de um debate político de enfrentamento ao Estado. Mas o interessante é que você está usando a música e a dança para isso, né? Para elevar a autoestima das pessoas. Bem, eu quero ver, mas que beleza! Mas a gente pra viver bem nesse mundo tem que ser um pouco mais inteligente. A gente pra viver bem nesse mundo tem que ser um pouco mais inteligente. Como já dizia minha velha avó, macaco velho não bota a mão na cumbuca. Com o meu avô eu aprendi que não se cutuca onça com uma vara curta. Mas quando a minha mãe vinha me dizer pra tomar cuidado com esse mundo louco, eu não quis ouvir, eu não quis ouvir. Só fui ouvir o tio malandro que eu tenho.
chateau encontrasse aquela mulher que você gostou. Agora, gente, eu queria apresentar para vocês o primeiro DJ do Brasil. Ele vai fazer uma seleção aí para vocês dançarem. Senhor Oswaldo Pereira, tá bom? Se acaso você chegasse no meu chateau e encontrasse aquela mulher que você gostou, será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já te abandonou? Eu falo porque essa dona... 58 é o ano do seu Oswaldo, considerado o primeiro DJ, faz uma festa com música mecânica, não música orquestrada, como um ano de início dos bailes black. Ele está em localizações no que hoje é o centro, mas o que era a vida urbana de São Paulo na época. Alguns bailes começam a acontecer no edifício Martinelli e em toda a chama de territorialidade negra que tinha ali. 220, né, que também trabalhava a questão política baseado no baile. Eu fui convidado a fazer um piquenique, que hoje vocês chamam de rei, aqui em Presidente Altino, pertinho de Osasco. Nesse piquenique, um diretor do Clube 220 me convidou se gostaria de fazer domingueira, que era das 6 à meia-noite. Um outro diretor do Clube 220, ele me convidou se eu topava fazer festa das 10 às 4 da manhã. Eu falei, top. Aí começamos a fazer, isso já foi o final de 59. Nós estreamos no salão, Avenida Rio Branco 82, bem próximo do Largo do Paissandu. Foi o início das festas Black Music. Os frequentadores do baile, eles viram que era possível ganhar dinheiro fazendo baile mecânico, que é com disco. Então, eu ia entregar os flyers aqui no centro de São Paulo. Com isso, foram surgindo as equipes de black em São Paulo. Vou tocar para vocês meu gosto musical. Se fizer pergunta aí, aqui foi o início. A Orquestra Invisível nasceu aqui. Eu vim de uma família de 11, né? Com exceção dos meus pais, né? Minha mãe gostava de dançar, meu pai música, e todos eles tocavam, né? Ou cantavam, ou tocavam violão, e sempre tinha ensaio na minha casa lá, sabe? Eu tinha uma festinha, minha irmã às vezes levantava assim, né, de manhã, falava assim, vamos fazer uma festa hoje à noite? Aí você ficava assim, aí você sabe? Aí fazia umas bebidas lá, fazia uns salgadinhos, coisa e tal, trazia os músicos, ficava tocando lá, né? Tudo assim, né? Como se fosse uma jam session, né? Sempre assim, né? E eu cresci assim, né? Nesse ambiente, assim. Então, já com o bandolim, né? E também, o Altamiro também cheguei a ouvir bastante Altamiro Camilo também, né? Pessoal de choro, né? Acordeonista, depois mais tarde foi ouvir Sivuca, Chiquinho do acordeon, Abel Ferreira, sabe? Aquele pessoal da época, né? E tudo isso aí foi entrando na minha cabeça, né? Aí depois fui para São Paulo, logo em seguida esse Oliveira, que era o Neta, né? Me chamou que ele estava com a ideia de fazer um grupo assim só de negros, mas tocando as músicas americanas, música para dança, twist, tchá-tchá-tchá, aquelas coisas todas. Aí eu trabalhei com eles até no começo de 64. Aí de 64, fiquei em São Paulo praticamente quase 4 anos lá em São Paulo, né? E de lá eu
E eu fui convidado pelo o Dom e a Flora, né? Uma casa super famosa lá em São Paulo, chamada Baiuca. Eu dei uma canja lá. Eu toquei, né? Toquei, os músicos também gostaram. E a Flora me chamou na mesa e falou, olha, da maneira que você está tocando e coisa e tal. Você gostaria de ir para o Rio, né? Tocar com o compatriota, com o Dom e o baixista, Manuel Guzmão. Então eu falei, claro. 15 dias depois eu já estava lá no Rio. Os músicos estavam procurando uma maneira de fazer um negócio paralelo à Bossa Nova. Né? A Bossa Nova era aquele negócio da Zona Sul, né? Da classe média, aquele negócio das coisas. E era muito baseado só no violão. Mas o violão é uma coisa que é bem leve. E o piano só de vez em quando dá umas notinhas, você vê como é que o Jobim toca, né? Esse que era o caminho que o Jobim fazia, né? São umas notinhas, aquelas coisas assim. Mas o músico mesmo quer tocar, né? Quer solar e coisa e tal. E a gente gostava de jazz, né? A gente tem que procurar uma maneira aí de fazer um negócio paralelo aí, né? E foi daí, né? Claro, se voltar lá para trás, o Pixinguinha já era um samba jazz, né? Porque o Pixinguinha sempre improvisou. Sempre, toda vez, para se ver os choros, você vê que quando ele sola, ele improvisa mesmo, entendeu? Ele improvisava. Quer dizer, já começou na época do Pixinguinha, né? Agora, o primeiro disco que foi um impacto, assim, para a música, né? Foi a Turma da Gafieira. A Turma da Gafieira, foi em 57, mais ou menos. Foi a primeira vez que eles... que deram a chance para eles tocarem, improvisar um pouquinho, entendeu? Um pouquinho só cada um, né? Mas bons músicos, né? O Raulzinho estava, né? O Zé Bodega do Severino Araújo, irmão do Severino Araújo, o Edson Machado. Foi a primeira vez que o Edson tocou o samba no prato. Não sei se você sabe dessa história aí, né? Que ele tocou, eu não sei o que aconteceu lá na caixa e parece que ele passou para o prato e deu certo, né? Elas começavam a tocar as músicas com a cortina fechada. Depois de uma meia hora, nós abrimos a cortina lentamente. E, na verdade, era uma orquestra com disco, né? Era uma orquestra mineira. O forte da década de 50 no início, 52, 53, eram os chorinhos. Sempre tinha que tocar pelo menos 2 vezes a Elza Soares. Era ela quem imperava com o samba naquela década de 50. Elza Soares, Miltinho e Jamelão, os 3 do samba. Determinadas músicas que eu toco, eu volto no tempo. Eu vejo o negado dançando. Tinha lá no Imirim, que eu fiz muita festa, que era o Pé do Lazer. Mas aqui na cidade tinha a Maison Suíça, tinha o Alepo na Paulista, tinha a Casa do Povo na rua 3252, tinha na Rua do Carmo o Salão dos Metalúrgicos, a Canagrada, viu que tinha espaço para todo mundo e teve verdade. Às vezes eu estava fazendo festa no salão, tinha mais outras duas fazendo no mesmo dia. Então, e tinha público para todo mundo. Vou tocar um pouquinho aí para vocês. O pessoal sabe dançar samba rock aí? Então vamos lá, hein? O cravo brigou com a rosa e quem chorou fui eu. E novamente o sol surgiu, prometendo um lindo dia. O inverno também passou e a chuva também cessou. Apareceram flores na terra, sabia cantando anuncia a primavera. Macieira já deu suas maçãs, pois o tempo de cantar chegou. Eu venho ali de 68, quando eu comprei o primeiro disco, mas eu era criança ali, garoto, né? Os bailes em casa de família, eu já gostava de muita música, mas não sabia os nomes e tal. Eu comecei mesmo com essa história, foi quando eu ouvi He Do do Jack, do Ray Charles. Eu trabalhava numa carvoaria, ali na Vila Santa Catarina, acho que um dos primeiros empregos que eu tive. Casas da década de 50 e 60, eles quase todas tinham uma área, tinha uma varanda que a gente chamava, né? Aí o pessoal costumava pegar sábado, domingo e ouvir discos nesse lugar.
Era uma área, então o cara punha a vitrolinha ali, que normalmente eram maletinhas, vitrolinhas pequenas, e via um casal dançando. Uma negra simpática, bem gorda, assim. E o cara bem magrinho e tal, e dançando samba rock. Ali que eu parei para olhar aquilo, assim, e eu vi, né, como tinha tanto a ver, né, a música, aquela musicalidade com aquela forma de dançar. Era, por sinal, uma cerca com tábuas, né, e eu olhei entre as tábuas ali, e vi, bati palma no portão, a mulher saiu, veio assim, e se assustou até comigo, porque como eu trabalhava numa carvoaria, ensacando carvão de churrasco, aquele carvão de churrasco, eu estava o rosto todo preto de carvão, só tinha o olho e os dentes, né? Ele até ficou meio assustado. Nossa, menino, de onde você tá vindo todo preto desse jeito? Eu falei, eu trabalho na carvoaria e tal. Mas eu queria saber o nome dessa música que a senhora estava tocando aí, que vocês estavam dançando. Aí ela foi lá e pegou um disco do Ray Charles. Cheguei na loja, falei pro cara, olha, é Ray Charles, né, o nome do cantor. E estava cantando uma música, mas eu não sei o nome. Aí ele falou, você lembra da capa? Aí ele passou 1, 2, acho que no terceiro ele mostrou era aquele. Eu falei, esse aqui e tal. Aí peguei e comprei. Mas eu não tinha vitrola para tocar nem nada. Comprei, tomei o ônibus, levei para casa, deixei lá. Ali foi quando que eu comecei a comprar disco. Não, o Soul tá aqui desde 64, 63, 64. James Brown veio ser o grande ícone dessa história toda. Até porque ele chegou com uma pegada mais pista, mais agressiva, mais Seu Parkinson, Fred Wesley, um gênio que criavam, tocavam pra cacete. Então tinha toda uma inovação. Quando o rock pintou, eu sempre ouvi muita rádio. Então assim, o rádio pintou em 56, 57, rock and roll. Aí tinha uns caras que vinham da igreja, que era Ray Charles, Estouradão com Horacei, Little Richard, Ray Charles, tudo igreja. Aí logo depois veio o Chuck Berry. Agora aquele Let's Twist Again. Chuck Check não. Chuck Check já veio depois. Mas tem o Elvis Presley. Elvis Presley é de 54. O Elvis Presley foi o quê? A música negra. A música negra estava mandando nos Estados Unidos. Rhythm Blues. Entendeu? Por
causa tava surgindo a soul movimento. music, né? E aí os brancos resolveram investir num cara branco. Pegaram um cara bonito, que cantava bem, que era o Elvis Presley. Que gravava o repertório de negro. Bonitão. Que dançava, aí já vieram com grana, fazendo filme, que tinha os filmes, né? E o filme, por exemplo, tem um filme, que é o filme do rock and roll mesmo, é aquele filme que tem o Balanço das Horas, com aquele cara... Bill Haley e seus cometas, né? Bill Haley foi, quer dizer, foi quando saiu da... Tinha o blues, né, que sempre teve, que era uma coisa dos negros lá, do algodão, e começou, o rock and roll começou a dar vida e tal. Aí teve essa vertente que virou soul music, que virou funk, o funk era uma soul music mais acelerada, e tinha um problema, que é o seguinte, naquela época se falava muito pouco inglês, e não tinha representatividade de música nacional, entendeu? Então o que aconteceu? A gente apareceu com a música, fazendo uma música que era uma música com influência americana, mas que em português, que as pessoas podiam cantar junto, essa foi a brecha que foi formada a soul music. E sem contar o seguinte, toda gravadora multinacional, ela tinha que ter, tem os internacionais, né? Mas ela tinha que ter um similar nacional. Foi onde a Warner, a Polygram, entendeu? A Odeon, entendeu? Começaram a fazer orquestra nacional. Então eles começaram a fazer, se interessar e fazer coisas aqui, copiar as coisas, que nem aconteceu com a Turma da Pilantragem. É já de 70, aquela época, Tony Frank, esses sons que tinham a ver com a estética de São Paulo, que tinham os programas da Jovem Guarda aqui, que tinham as bandas de rock que gravavam aqui muito, né, que é o rock jovem. Depois a pilantragem misturou muito, o movimento da pilantragem misturou muito o pessoal da Jovem Guarda com outros músicos, aí ficou um fluxo São Paulo-Rio. Pode ter sido gravado aqui, mas a vivência tem a ver com os caras do Rio. Tipo, o Diagonais estava no Rio há muito tempo já. Diagonais era a banda backing da pilantragem. O irmão do Cassiano veio, o Camarão, depois veio o Cassiano, da Paraíba, e eles já estavam nesse métier aí. Não vai dar pra entender. Esse disco Diagonais saiu no mesmo ano daquele disco Dom Salvador, que foi produzido pelo Elcio Milito, né? Foi no mesmo ano, acho que foi 69 mesmo, né? Mas antes eu gravei os Diagonais, inclusive o Cassiano toca no grupo do Salvador também, ele toca guitarra ali, assim, né? Ele acho que umas 2, 3 músicas ele toca ali. Do Val Ferreira também toca. É engraçado que não tem crédito de ninguém, sabe? Coisa incrível. James Brown, né? Sly Family Stone, né? Brothers Sweaty Tears também, tava a banda Chicago, né? Esse era os grupos que estavam tocando lá assim que estava acontecendo na época. Put the Game. Né? Eu fui chamado para fazer o Festival Internacional da Canção. E nesse ano, o Mazagão, que era produtor geral do festival, ele quis fazer uma coisa mais ou menos a jogada do americano, né? A abolição, todo mundo, né? Cabelo afro, barba, aquela coisa estava tudo na época, né? Na época. E então foi aí que eu formei esse grupo para fazer só. Eu não estava com ideia de dar continuidade. Mas como deu um pé danado, né, começaram a me chamar, né, para fazer alguma coisa com o grupo. Aí eu diminuí o grupo, né, porque quando eu fiz o festival tinha 12 músicos, né? Até o Paulo Moura também participou também, né, no festival.
Aí depois eu diminui o grupo, né, para 9, né, eram 8, e mais a Maria. Aí começamos a ensaiar, né, aí fizemos o disco, né, o Sangue Rápido, né, e também foi só um disco, só. A banda durou só 2 anos e meio. Com a abolição era Zé Carlos, né, a Robertana, né, que era, né, terrorista. E o original era o Darcy da Cruz, trompetista, né? Mas o Luiz Carlos, baterista. E o Nelsinho, percussão, né? Que ele canta Ei Você. Essa música tocava muito, uma vida também tocou. Antes da minha banda, né, por exemplo, né, tinha a banda do Pixinguinha, que era só de negros também. O Cipó tentou fazer uma banda também, só assim. Só de negros também. A coisa do nome abolição não é em sentido de querer fazer alguma coisa política, nada, não. A minha intenção foi completamente diferente. Eu queria era formar um grupo assim, com o pessoal da Zona Norte, sabe? Os músicos de lá, que eram mal jogados, que eles tocavam em gafieira, aquela coisa toda. E na Zona Sul, aquela bossa nova que não saía daquilo, entendendo? Músicas lindas, músicas maravilhosas, né? Músicas maravilhosas, mas para músico quer, entendeu? Quer se extravasar, né? Na subida do morro é diferente. Chega como eu cheguei, bicho solto. Fica como eu fiquei, falando nunca falha. Chega como eu cheguei, atitude. Fica como eu fiquei, é preciso ser malandro. Chega como eu cheguei, bicho solto. Fica como eu fiquei. E essas culturas dançantes atravessaram o oceano e informaram aqueles que haviam perdido o controle sobre a sua própria existência, que poderia haver um lugar onde esse controle poderia ser feliz. A ditadura chegou na periferia e nunca mais saiu. Nunca mais saiu. Esses bailes, eles fazem parte de uma rede de proteção da população negra. E aí é que está a dimensão política dele, na minha opinião. Eu acho que ele antecipa a ideia da interseccionalidade da resistência. Ali tem classe, tem raça e gênero, nesse espaço. Então a politização dele não está naquilo que a gente poderia sistematizar como político, né? Senão você vai ver graus e níveis diferentes de alienação. Esses bailes fazem parte de uma rede de freio e contrapeso ao massacre. Gravando. A história começou. A história começou. Cassiano. A história começou. O caso das vozes. Não chegou. Cantando um samba com seu violão, fazendo o mundo se admirar. Os bacharéis
Vou pisando as folhas secas, derrubadas pelo chão. Vou lembrando pés descalços, o teu sorriso. E hoje sinto que os meus olhos é só chorar, só chorar, só chorar. Ontem mesmo tive um sonho, passeando em arco-íris, amor em cores. Acordei tudo acabado e hoje sinto que os meus olhos é só chorar, só chorar, só chorar, só chorar. Eu vou andar distante de você no ar. Sei que amanhã